E aí, meninas, quem tá precisando de fazer uma capa para sua máquina, levanta a mão? Sim, eu estava precisando e resolvi dividir essa aula com vocês. Espero que vocês gostem. Ela é cheia de bolsinho, ó, tem 4 bolsinhos à frente, lacinho nas laterais. Coloquei uma cianinha para dar um charme a mais a essa capa. Espero que vocês gostem e vamos ao passo a passo dessa capa de máquina. Vou utilizar o tecido decorado para a parte da frente da capa, ou se você quiser fazer liso, fica a seu critério. Na medida de 60, vou abrir aqui, 69 por 51. Isso no tecido decorativo, na manta e no tecido de forro. Aqui no tecido da parte da frente eu fiz tipo um quilt, fiz com linhas na transversal e depois novamente na transversal de uma medida, de uma distância de 7 centímetros para a outra. Fiz nessa medida porque ela é comprida, então vale a pena fazer bem grandão esse tipo de quilt. Ficou assim. Aí eu vou precisar também, que eu vou querer fazer um bolso na parte da frente dessa capa. Então eu vou utilizar esse tecido aqui que combina com o meu tecido principal, na medida de 54 de comprimento por 24, eu vou dobrar ao meio para fazer esse meu bolsinho. Vou necessitar de 4 faixinhas para fazer o lacinho do lado da capa para fechar. Vou precisar de 4 na medida de 4 centímetros por 30 centímetros, tá? 4 vezes para fazer esse lacinho. Vou precisar de botões. Se você, olha que os botões bacana que eu encontrei, são no estilo mesmo de costura. Olha a tesourinha, que graça. Tem até esse aqui, olha que show. Então esses são os botões. Se você não tiver esse botão, pode usar o botão normal, comum. E vou utilizar também o viés, que nesse caso é um viés bem largo aqui, mas eu vou mostrar para vocês caso vocês não queiram fazer com viés. Vou mostrar para vocês como eu cheguei nesse tamanho de capa. Então eu fiz aqui minha máquina, vou até tirar a parte extensora dela, e eu medi assim. Aqui ela deu 37 centímetros, eu aumentei 7 centímetros de cada lado. Caso você queira menor, vai da sua preferência. Se você, aqui deu 37 centímetros, se você quiser mais com 3 dedos de cada lado, você que vê. E daí aqui eu fiz assim para tirar o comprimento dela, ó, tá? E sempre deixando 2 dedos de um lado, 2 dedos de outro para a costura. Caso você faça no viés como eu irei fazer, então eu só deixei um dedinho de cada lado, tá? Então essa foi o meu critério que eu usei para tirar as medidas para fazer a capa desta máquina. Vou começar pelas alças da capa. Então peguei o meu tecido, vou ao ferro, vinco, levo a parte do final do tecido até esse vinco que eu fiz, a outra também, viro e vou passar uma costurinha bem na beiradinha de um lado e de outro. Esse fechamento, essa tirinha aqui, eu estou fazendo de tecido, mas você pode utilizar o viés, pode utilizar fita, você escolhe o que você desejar, tá? Então eu vou fazer dessa forma.
Quando você chegar no final, você dobra um pedacinho para dentro e faz a mesma forma. Dobra assim, outro pedacinho, para que fique perfeito aqui o acabamento. Esse acabamento você pode para fazer só em uma das partes, na outra não necessita. E ela vai ficar assim, e assim farei nas 4 partes. E assim ficaram prontas as minhas 4 alcinhas. Próximo passo, o bolso da capa da máquina. Para fazer esse bolso, eu vou pegar a minha parte principal. Presta atenção se o teu tecido tem direção, né? Então, se ele vem descendo, você tem que fazer aqui. Ou se ele for descendo para outro lado, você tem que fazer na outra parte o bolso. Então, eu vou pegar aquela minha faixinha que eu dobrei ao meio, vou à máquina e vou fazer uma costura decorativa aqui. Essa costura decorativa que irei fazer, eu vou fazer no mesmo tom do meu tecido. Aí eu vou posicionar ele aqui, com a aberturinha, presta atenção aqui, que a abertura do tecido tá aqui, nessa parte aqui também do tecido, do final. Então, posicionei, vou levar até lá e vou vincar o meio. Achei o meio, coloco um alfinete, depois eu trago o final do meu tecido até esse vinco que eu achei, vinco novamente e já achei essa marcação. Desse outro lado farei a mesma coisa, vou até lá, vinco e faço e coloco um alfinete. Depois disso, vou à máquina e passo uma costurinha aqui, aqui e aqui para fazer a marcação desses bolsos. Ficando preso todas as marcações que a gente fez. Agora eu viro e vou passar uma costurinha de segurança em torno de volta de todo esse bolsinho aqui. Ficando preso, agora eu vou e corto as sobras. Agora eu coloco a capa em cima da mesa e se você não quiser fazer com viés, é a hora de posicionar as alcinhas. Você coloca a capa na máquina e vê aonde você quer que a amarração fique, tá? Então, você vai colocar 2 de um lado e 2 do outro, mas você presta atenção que o acabamento fique para fora e aonde a gente não fez o acabamento na pontinha fique aqui. Aí você vai fazer 2 de um lado, 2 de outro, vai colocar o forro em cima, direito com direito, vai deixar uma aberturinha onde você vai desvirar e logo em seguida rebate e a sua capa da máquina está pronta. Mas no meu caso, eu não irei fazer dessa forma, eu irei colocar com viés. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar meu tecido de forro
com o direito para baixo e a capa da minha máquina em cima. Feito isso, eu vou passar uma costura de segurança em volta de toda essa capa. Fiz a costura bem na pontinha, em volta de toda a capa. Só que eu achei que o forro ficou muito solto, porque eu queria mostrar para vocês a maneira de fazer sem viés e a maneira que eu vou fazer com o viés. Então, isso me atrapalhou um pouco, mas o que que eu fiz? Como a costura é criativa, então vamos usar a nossa criatividade. Eu coloquei o forro e acompanhei umas costuras aqui da frente, ó. Pode ver que ficou duas. Eu coloquei meu pezinho de máquina bem do ladinho e fiz outra costura. Então, ela ficou dessa forma aqui. Olha lá que legal. Então, ele já não fica mais solto, ele ficou fixo na parte da frente da capa. Próximo passo, vamos colocar as alcinhas, né, para fechar a lateral da capa, para formar o lacinho. Então, o que que eu fiz? Eu peguei dessa parte de cima da capa para baixo, eu desci 18 centímetros e coloquei a minha alcinha. Não esquecendo que uma das partes já está feita com acabamento, então ela fica pro lado de dentro. E o outro que não tá acabado, ele fica aqui na pontinha pra gente fazer. Então, daqui para baixo, coloco uma alcinha. Daqui para baixo, outra alcinha, daqui para cá, outra alcinha, medindo 18 centímetros, daqui 18 centímetros. E vou alinhar as 4 alcinhas. Fixei as 4 alcinhas bem na beiradinha. Próximo passo será colocação do viés, mas eu não irei fazer com cantinho mitrado, irei fazer de uma forma mais simples. Então, eu vou pegar o viés da largura aqui da minha capa, vou cortar um pedacinho, sempre deixando 1 centímetro a mais. Vou virar a minha capa com o lado de trás para cima. Vou posicionar o meu viés. Eu vou abrir o meu viés é largo. Eu vou abrir uma das partes e vou seguir a costura nesse vinco que o viés tem. Então, eu irei colocar aqui. Costuro pelo lado das costas e irei rebater pelo lado da frente. Na hora que eu for rebater a costura, eu vou aproveitar e vou encaixar essa cianinha aqui. Vou rebatendo e vou encaixando a cianinha dessa forma aqui. Irei fazer nas partes de cima da capa e na parte de baixo por enquanto. Então, aqui na parte de baixo, da mesma forma, abro o meu viés, abro onde tá o vinco do viés, posiciono ele, viro e também coloco a cianinha nessas pontas aqui.
tá? Então eu vou virar aqui só para vocês terem uma ideia, porque o espaço não é muito legal. Eu vou fazer esse processo na parte de cima e nessa parte de baixo onde tem o bolsinho, ok? E as duas pontas ficaram certinha. Agora eu irei fazer as laterais da mesma forma. Agora vamos fazer a lateral da capa. Então eu vou virar do lado avesso, ou seja, das costas. Vou posicionar o meu viés, na dobrinha dele irei fazer a costurinha e da mesma forma para a parte da frente irei fazer o rebate. Só que aqui, pessoal, não esquece de deixar uns 3 centímetros para na hora da gente virar para lá, para frente, ó. Eu vou fazer assim, essa dobrinha vem para dentro e eu dobro o meu viés e rebato, tá? Não esquecendo que aqui na lateral eu também irei colocar a cianinha. Então, ela vai ficar assim. E daí, na hora de passar aqui, a primeira costura, que nós vamos passar aqui, não esquece de levantar aqui a alcinha, para não pegar na parte que você for fazer a primeira costura, não pegar na alcinha. Ela que tem que ficar costurada, por enquanto, só na pontinha, tá? Essa primeira costura, levanta as alcinhas. Depois, sim, na hora de rebater, é que eu vou rebater aqui e vou costurar junto à alcinha. Aí, eu levanto um pouquinho da alcinha, posiciono a minha cianinha e costuro, ok? Então, vamos lá, eu vou costurando na máquina e vocês vão acompanhando. Finalizada a capa, fiz, como eu falei para vocês, fiz primeiro essa parte, depois a parte de cima e depois as laterais. Aqui pode notar como é que ficou a alcinha. Aqui nos bolsinhos eu incrementei com os botões que eu havia falado. Agora é só colocar em sua máquina, que ela tenho certeza que ela vai dar um charme muito especial em seu espaço de costura.